Olá! Hoje a gente vai desvendar um tema que, olha, é figurinha carimbada em concurso e vive causando confusão: a tal da assunção de dívida. A ideia aqui é dominar juntos os artigos 299 a 303 do Código Civil, de uma vez por todas. Vamos nessa! Para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta bem prática. Dá para simplesmente passar uma dívida para outra pessoa? A resposta é sim, mas calma, não é de qualquer jeito. O direito tem um nome para isso: assunção de dívida, e existe um caminho bem certinho para que essa transferência seja válida. Então, o que é isso formalmente? A assunção de dívida é um negócio jurídico com três personagens principais. A gente tem o credor, de um lado, do outro, o devedor original, que quer sair da sua obrigação, e aí entra em cena um terceiro, o chamado assuntor, que é quem vai assumir essa dívida. Mas qual é a peça-chave, o que faz tudo isso funcionar? O consentimento do credor. Sem o ok dele, nada feito. E para organizar bem o raciocínio, este aqui é o nosso mapa. A gente começa com a regra básica da troca de devedor, depois vê o que acontece com as garantias, entende o que o novo devedor pode ou não pode argumentar, analisa a grande exceção da hipoteca e, no final, um resumo matador para a prova. Vamos lá. Primeiro ponto. Tudo começa com o artigo 299, que já traz a regra de ouro de todo esse processo. O consentimento do credor tem que ser expresso. É indispensável. Pensa nisso como a primeira trava de segurança, sabe? Sem aprovação clara dele, a porta não abre. E aqui, tá uma clássica pegadinha de prova. Na assunção de dívida, o credor precisa concordar de forma expressa. Por quê? Porque o patrimônio do devedor é a garantia dele. Agora, na cessão de crédito, que é quando o credor muda, o devedor não tem que concordar com nada, ele só precisa ser avisado para saber para quem pagar. São dois universos bem diferentes, então muito cuidado para não confundir. Agora, atenção máxima neste detalhe que vale ouro na prova. Imagina que o credor foi notificado sobre a troca do devedor e ele simplesmente fica quieto, não responde. O que isso quer dizer? A lei é direta. O silêncio dele vale como um não bem grande. A lógica é proteger o credor. Na dúvida, se presume que ele não aceitou, talvez por não conhecer a saúde financeira do novo devedor. É muito importante entender que existem dois tipos de assunção. A regra geral é a liberatória. Nela, o devedor original passa o bastão e, ufa, pá livre. Mas existe a exceção, a chamada cumulativa. Imagina que o novo devedor já estava quebrado quando assumiu a dívida e o credor não fazia ideia. Nesse caso, o devedor original não se livra totalmente, não. Ele continua ali, responsável junto com o novo. Certo, o devedor mudou. Isso leva a gente para a segunda grande questão. E as garantias que o credor tinha, tipo uma fiança ou uma hipoteca que um terceiro deu, elas simplesmente seguem a dívida ou se extinguem? Vamos ver. A regra do artigo 300 é bem clara. As garantias especiais, aquelas dadas em confiança a uma pessoa específica, morrem junto com a troca do devedor. Pensa assim, o fiador garantiu João, não o Pedro. Para a fiança continuar valendo para o Pedro, o fiador precisa dizer sim de novo, expressamente. A garantia é pessoal, ela não está grudada na dívida. Agora, vamos entender o tal do efeito bumerangue do artigo 301. Pensa na cena. A troca de devedores foi anulada na justiça por causa de alguma fraude. A dívida, como um bumerangue, volta para o colo do devedor original. Mas, e a garantia daquele terceiro que agiu de boa fé? Essa não volta. A lei protege quem confiou que a sua obrigação tinha acabado. Mas, claro, essa proteção não é um cheque em branco. Se o garantidor sabia do rolo que levou à anulação, se ele foi cúmplice da fraude, por exemplo, aí ele agiu de má-fé. E a lei não protege a má-fé. Nesse cenário, tanto a dívida quanto a garantia voltam ao estado original. Simples assim. Muito bem, o novo devedor agora é o responsável oficial. Se o credor vier cobrar a dívida, que tipo de argumento ele pode usar para se defender? O artigo 302 responde exatamente a isso. A lógica aqui é muito clara. O novo devedor herda a dívida, mas não a história pessoal do antigo. Ele pode, sim, usar defesas ligadas à dívida em si. Por exemplo, pode dizer que a dívida já prescreveu ou que já foi paga. Mas ele não pode usar argumentos pessoais do devedor original, tipo dizer não vou pagar porque o devedor antigo foi coagido a assinar o contrato. Essas defesas eram exclusivas dele e não foram transferidas. Ok, até agora a gente firmou a regra de que o silêncio do credor significa recusa, certo? Pois bem,
prepare-se para a grande, a única e a mais importante exceção a essa regra, que está lá no artigo 303. E a chave para entender essa grande exceção está neste prazo, 30 dias. Esse é o tempo que o credor tem para se opor num cenário muito, muito específico. Se ele ficar em silêncio durante esses 30 dias, o negócio está fechado. O silêncio, aqui, vira consentimento. E essa comparação é fundamental para qualquer prova. Na regra geral, silêncio é recusa, ponto. Mas quando alguém compra um imóvel que está hipotecado e avisa o banco que vai assumir aquela dívida, o jogo vira. Se o banco ficar em silêncio por 30 dias, a lei interpreta isso como um sim, uma aceitação tácita. Mas por que essa diferença toda? A lógica por trás da lei é bem simples. Para o credor hipotecário, que geralmente é um banco, a maior garantia não é a pessoa do devedor, é o próprio imóvel. Se o pagamento falhar, ele simplesmente executa a hipoteca. Como a segurança principal já está garantida pelo bem, a lei acaba facilitando a circulação desse imóvel no mercado. E agora, para fechar com chave de ouro e garantir que tudo isso fique bem gravado, vamos para uma revisão rápida dos pontos-chave. Aquilo que é preciso levar para a prova de qualquer jeito. Ponto número 1. A regra do consentimento. É preciso lembrar sempre deste contraste. Regra geral, o silêncio do credor significa não. A grande exceção, no caso do imóvel hipotecado, o silêncio por 30 dias significa sim. Isso tem que estar na ponta da língua. Ponto 2. As garantias. É só lembrar que elas são pessoais e, por padrão, se extinguem com a troca. E se a assunção for anulada, a lei protege o terceiro de boa-fé. A garantia dele não retorna. A não ser, claro, que ele estivesse de má-fé na história. E, para fechar, nosso terceiro ponto, as defesas. A regra aqui é bem simples. O novo devedor assume a dívida, mas não a biografia do antigo. Ele só pode usar argumentos que tenham a ver com a obrigação em si, nunca as exceções pessoais do devedor primitivo. Para terminar, fica a reflexão que resume o ponto mais diferente de hoje. Se a regra no direito é que a vontade deve ser expressa, quando é que o silêncio vale mais que 1000 palavras e chega a fechar um negócio? A resposta, todo mundo aqui já sabe, está lá no artigo 303. Dominando isso, já dá para ficar um passo à frente. Bons estudos!